Ermo do Barreiro. A Justiça determina a reintegração de posse de um terreno que pertencia à Escola de Samba Deixa Falar, na Cidade Velha. E os preparativos de Remo e Paysandu para a rodada do fim de semana na Série B. Agora, no JL2. Os 2 pilotos do avião carregado com drogas que caiu em Altamira, no sudoeste do Pará, foram presos. Eles estavam a mais de 200 quilômetros do local onde a aeronave foi interceptada pela Força Aérea Brasileira. Os 2 pilotos, identificados como Paulo Camargo Rodrigues Júnior e Giovanni Silva Santos, foram presos na manhã desta sexta-feira. Eles foram localizados pela Polícia Militar no município de Brasil Novo, distante quase 200 quilômetros do local onde ocorreu o pouso forçado. Os 2 tripulantes da aeronave interceptada pela Força Aérea Brasileira foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal em Altamira. Paulo e Giovanni ficaram foragidos por quase 24 horas, mas estavam sendo procurados pelas forças de segurança da região. A aeronave em que eles estavam fez o pouso forçado na tarde de ontem, em uma área de matagal, localizada no travessão do Cajueiro, área rural de Altamira, a cerca de 150 quilômetros do centro da cidade. Moradores levaram um susto ao perceber o que havia acontecido. Eles fizeram imagens com o celular. Nelas aparecem 2 caças da Força Aérea Brasileira e também um helicóptero da Polícia Federal sobrevoando a área. De longe também foi possível ver uma fumaça intensa. Alguns moradores conseguiram chegar perto do avião e ele estava cheio de pacotes de drogas e foi consumido pelo fogo logo após tocar o solo. A fuselagem foi destruída pelas chamas. A operação de enfrentamento ao tráfico de drogas foi feita pela Polícia Federal e pela Força Aérea Brasileira, com o apoio das forças de segurança dos estados de Mato Grosso e Goiás, que compartilharam informações e fizeram o monitoramento do avião de pequeno porte. Quando ele se aproximou do território de Altamira, a FAB fez o procedimento de interceptação. De acordo com a Polícia Federal, os tripulantes fizeram um pouso forçado, incendiaram o avião e fugiram do local. O avião foi detectado pelos radares da Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Os pilotos da FAB realizaram o reconhecimento à distância e a interrogação da aeronave. Deram ordens de mudança de rota e tiros de aviso. Equipes policiais conseguiram resgatar parte da carga antes que fosse completamente destruída pelo fogo. O material apreendido foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Santarém. Ao todo, foram 90 quilos de maconha que foram apreendidos na operação. As investigações da Polícia Federal apontaram que a aeronave veio do Amazonas. Os 2 pilotos foram encaminhados ao Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, onde permanecem à disposição da Justiça. Também em Altamira, um homem de 25 anos foi morto a tiros hoje à tarde. O crime aconteceu enquanto ele dirigia e foi registrado por uma câmera de segurança. A ação foi rápida. 2 homens passam em uma moto e um deles atira. O criminoso da garupa estava com uma mochila de entregas e não usava capacete. Foi ele quem fez os disparos. No carro vermelho estava Maicon Soares de Souza, de 25 anos. Ele estava sozinho no veículo. O crime foi na rua Magalhães Barata, no centro de Altamira. Os criminosos fugiram. Ferida, a vítima ainda dirigiu por 2 quarteirões até o cruzamento com a Travessa Pedro Gomes, onde perdeu o controle do carro, bateu contra um semáforo e depois derrubou o muro da Universidade Federal do Pará. Bombeiros tentaram socorrer Maicon, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na hora. O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Científica. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Altamira. E em Abaetetuba, no nordeste do estado, um homem foi preso preventivamente pelo crime de estupro. A vítima
é neta da ex-companheira do suspeito. Os abusos só foram descobertos depois que a adolescente apareceu grávida. Em depoimento à polícia, ela disse que era ameaçada de morte caso contasse sobre o crime para alguém. A prisão fez parte de um dos desdobramentos da Operação Caminhos Seguros de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. O investigado foi encaminhado para a seccional de Abaetetuba, passou pelos procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça. A polícia prendeu hoje em Belém um homem flagrado arremessando um filhote de cachorro por cima de um muro no bairro do Barreiro. Foi um motorista que passava pelo local que registrou o crime. O homem de boné caminha pela calçada e arremessa o animal por cima do muro. Veja de novo, o filhote é lançado a uma altura de mais de 3 metros. O motorista segue filmando o homem que caminha tranquilamente depois de ter jogado o filhote. O caso foi registrado na quarta-feira. O local foi este, na passagem Mirandinha, próximo à rodovia Arthur Bernardes, no Barreiro, em Belém. Moradores contam que o animal vivia nas ruas do bairro. De boa, não fazia mal para ninguém. Cachorrinho meio. A mãe dele vive na rua. Horas depois do crime, o homem foi preso em flagrante. Ele foi levado para a Delegacia de Proteção Animal, onde foi autuado pelo crime de maus tratos. Durante o depoimento, ele ainda tentou se justificar. Ele tentou se justificar, apresentar uma justificativa que, assim, para a gente é irrelevante, porque não há justificativa que tenha como falar por que ele fez aquele ato bárbaro, covarde. Ele afirmou que o animal estava andando pela rua e que haveria um risco de atropelamento e por isso ele pegou e arremessou o animal para dentro do terreno. O terreno onde o animal foi jogado é tomado pelo mato e por lixo. Equipes da Secretaria de Proteção e Defesa Animal de Belém e o Corpo de Bombeiros fizeram o resgate. Foi preciso usar uma escada para acessar o local. A equipe ela procurou na localidade, só que não conseguiu. E como a gente tinha que conduzir tanto o autor como as testemunhas, a gente pediu esse apoio da Secretaria e do Corpo de Bombeiros. E aí eles conseguiram, logo depois do fato, resgatar esse animal. O filhote é este. Ele tem 3 meses e sem raça definida. Passou por atendimentos no Hospital Veterinário da capital, foi alimentado e segue em observação. Pois é, né? O cãozinho que passou por toda essa situação teve alta e agora está recebendo os cuidados da própria Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais de Belém. Isso ele vai seguir assim até ser adotado definitivamente, que encontre logo um lar, né? Amanhã ele será levado novamente ao hospital veterinário para fazer a coleta de sangue e outros exames. A gente torce que tudo fique bem. Agora, que atitude, né? Irresponsável, desrespeitosa, total absurdo. 7 pessoas foram presas por receptação de produtos roubados no bairro da Pratinha, em Belém. As equipes da Polícia Militar desconfiaram quando viram 2 homens transportando 2 televisões ainda na caixa em uma moto. Eles foram flagrados no momento em que deixavam a mercadoria em uma casa e, ao perceberem a chegada da polícia, tentaram fugir. A dupla foi interceptada e confessou fazer parte de um grupo que furtou uma loja na Avenida Arthur Bernardes. Com as informações, a Polícia Militar conseguiu localizar outros 5 integrantes da quadrilha. Com eles, foram recuperados vários eletrodomésticos, entre eles televisores, aparelhos de ar-condicionado, caixas de som e ventiladores. Os veículos usados no furto também foram apreendidos. Todos foram levados para a delegacia do bairro do Tapanã. E não esqueça de mandar seu comentário para a gente. Queremos saber aqui sua opinião sobre as notícias do dia. Para fazer isso, você já sabe, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela, te leva direto para o nosso WhatsApp. Aproveite e também salve o nosso número aí no seu telefone. É o 999430001. Daqui a pouquinho eu leio sua mensagem aqui no JL2. E veja, depois do intervalo, a Justiça determina a reintegração de posse de um terreno que pertencia à Escola de Samba Deixa Falar, na Cidade Velha, em Belém. E uma comitiva do governo federal vem à capital vistoriar as obras de restauração da Basílica Santuário de Nazaré. A gente mostra ainda os preparativos do Remo e do Paysandu para a rodada da Série B agora, desse fim de semana. São 7h14, temos imagens ao vivo da BR-316.
ali já em Ananindeua, né? Iníciozinho de Ananindeua, está chovendo na capital, está chovendo desde o meio da tarde. Você vê aí a nossa câmera molhada, então atenção redobrada. Voltamos já. Uma loja pegou fogo no início da tarde de hoje, no centro de Marabá. Segundo testemunhas, as chamas iniciaram depois de um curto-circuito e atingiram o local que vende fogos de artifício e produtos plásticos. No momento, houve várias explosões. A Polícia Militar isolou a Avenida Sol Poente, que fica no núcleo Cidade Nova. De acordo com os bombeiros, o fogo atingiu ainda outras lojas. A equipe continua no local para controlar as chamas. Até agora, não há informações sobre feridos. Professores da região norte participaram de uma formação em educação midiática e ambiental em Belém. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o governo federal e o governo francês. Todos os projetos desenvolvidos serão divulgados na COP30. Os papéis se inverteram. São os professores que estão em sala de aula para aprender. A formação é para a produção de conteúdo midiático e sobre meio ambiente. A capacitação é destinada a professores de toda a região norte. Anderson é professor no Centro de Inovações Educacionais do Acre, enquanto a Maria trabalha em um laboratório de informática em uma escola estadual em Roraima. Nós estamos tendo um aprofundamento que não era oportunizado. Hoje, por exemplo, nós aprendemos muito sobre a questão da produção de um vídeo, desde o seu roteiro, dos aspectos que são assim inerentes, que passava despercebido. São técnicas, detalhes, né, desde o posicionamento de câmeras, o posicionamento das pessoas, né, a parte de toda de edição, como posicionar, inclusive, as câmeras. As orientações são dadas por especialistas em educação midiática da França. A iniciativa é resultado de uma parceria do governo brasileiro com o governo francês. Um desdobramento da visita de Emmanuel Macron ao Brasil e a Belém no ano passado. E a ideia é que eles aprendam tanto as ferramentas midiáticas para trabalhar em projetos de audiovisual na escola, produção de podcast, por exemplo, e gravação de filmes e vídeos, e reflexão também sobre a temática ambiental e como é que isso pode ser abordado através do audiovisual, por exemplo. Na França tem muito mídia escolar, isso é muito legal. Muitas escolas fazem websites, têm redes sociais. É um momento para os professores, eles têm projetos junto com os alunos, eles vão associar matérias, biologia, matemática, francês ou português, eles vão associar a essa produção midiática. É isso que a gente quer incentivar os professores a construir projetos midiáticos dentro das escolas, e os alunos adoram. Les élèves adorent ça. Mas essa formação não termina por aqui. A partir de agora, os professores vão precisar desenvolver em seus próprios estados projetos midiáticos que falem sobre meio ambiente. Em novembro, todos serão divulgados, no mesmo mês da COP30. A ideia é que eles construam esses projetos de agora até a época da COP, e quando chegar a COP a gente divulgue tudo que está sendo produzido por eles, né, na comunicação oficial do governo federal, da própria SECOM. E em Santarém, prédios históricos guardam memórias que ajudam a contar parte da história da cidade. E por lá o público jovem está tendo a chance de se reconectar com o patrimônio. Os patrimônios históricos e culturais se referem a tudo o que valoriza a história de um povo. São bens materiais e imateriais com importância histórica, cultural ou artística. Em Santarém, parte da arquitetura está em alguns prédios que ajudam a contar a história da cidade. A Catedral, o Solar do Barão, o Centro Cultural João Fona são prédios mais antigos que nós temos aqui. O Centro Cultural ele já foi a nossa intendência, ele já foi a nossa prefeitura, ele já foi a cadeia. Lá também teve lá a questão da Câmara Municipal. Cada um desses espaços guarda parte da história de Santarém, com elementos que representam a fé, a cultura tapajônica e a importância da cidade desde o período colonial. O Solar do Barão
ele é um prédio particular, mas ele conta a nossa história, ele faz parte da nossa história, essa história que todos nós devemos conhecer, essa história que nós todos devemos valorizar, porque nós amamos aquilo que nós conhecemos. É pensando na importância de conhecer e valorizar os patrimônios que o Centro Cultural João Fona desenvolveu dentro da Semana Nacional dos Museus atividades lúdicas para aproximar os jovens da história presente em cada um desses locais. Então isso foi muito interessante porque acabou a gente interagindo e fazendo com que a visita guiada acabasse se materializando em forma de jogos. E isso ajudou eles compreenderem ainda mais a importância dessas histórias, mas também da preservação. Culturas, exposições e palestras ajudam a contar a história de Santarém de um jeito mais leve e divertido, principalmente para o público jovem. Então, como a gente pode compreender que o museu pode ser esse espaço não só de armazenar ou guardar nossa memória material, mas também de produção de conhecimento. E como que a gente pode dialogar com esse público que é mais jovem, né? Utilizando uma linguagem deles também. Então, jogos, que é muito parte do cotidiano dele, tem sido uma maneira de a gente conseguir atingi-los e levar essa comunicação. E uma comitiva do governo federal veio a Belém hoje. Eles vieram vistoriar as obras de restauração da Basílica Santuário de Nazaré. A expectativa é que o trabalho interno seja finalizado até setembro, antes do Círio. O altar central da Basílica Santuário foi tomado por andaimes. Em meio aos materiais da obra, é possível ver o que já foi recuperado por aqui: o forro e os vitrais. Já fizemos a obra, ela já foi concluída e finalizada nos outros ambientes, como da nave, das laterais, né, e a nave central. Hoje a gente está na 5ª etapa interna, que compreende a parte do ambiente do altar principal. Nesta sexta-feira, uma comitiva da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura esteve na igreja para acompanhar o andamento das obras. Eles são responsáveis por aprovar os projetos que receberão o incentivo da Lei Rouanet. Hoje, em específico, é o processo em que a gente traz os comissários, que são quem avaliam os projetos da Lei Rouanet, para que eles possam conhecer na prática como acontecem os projetos, para eles entenderem o potencial daquilo que eles avaliam, né? Isso então deixa de ser só um número, eles começam a entender os trabalhadores que estão aqui, os processos que estão envolvidos e o quanto isso impacta na comunidade nesse território. A nossa equipe está na parte restrita da obra, onde o trabalho de restauro tem se concentrado. Como vocês podem ver, o Glória está vazio, mas não vai ficar assim por muito tempo. A expectativa é que a parte interna da igreja seja totalmente restaurada até setembro deste ano, antes do Círio. Todo o trabalho está dentro do cronograma, né? Então, apesar de toda a logística que foi empregada para manter a Basílica aberta, né? E manter o conforto dos fiéis, está tudo dentro do cronograma. Além da Basílica, a comitiva também visitou o Memória de Nazaré. O espaço, fundado em 2012, também recebeu o incentivo da Lei Rouanet. É aqui que os visitantes podem ver e sentir um pouquinho da emoção do Círio de Nazaré. Mais do que prédio, mais do que tijolo, o que a gente está preservando mesmo é crença, é fé, é cultura. A Basílica, né, é muito imponente, realmente algo grandioso. A gente entra, se impressiona bastante e a cidade também muito acolhedora. Olha, realmente é um trabalho belíssimo, resgate de uma preciosidade. E tem uma informação importante para você que é motorista, que circula aqui, circula pela capital, inclusive pela Avenida Visconde de Souza Franco e a Tamandaré. Dá uma olhada e destaca aqui no João Paraó Trânsito na DOCA e na Tamandaré. Vão sofrer mudanças em Belém. Aqui todas as explicações para que você possa se organizar, até evitar esse trecho em determinados horários. Olha aí, o trânsito nas avenidas Visconde de Souza Franco e na Tamandaré vai sofrer alterações a partir das 8 horas da noite de hoje, sexta-feira, até o próximo domingo, dia 18. E aqui está tudo explicadinho para você quais são os pontos da Tamandaré e da DOCA que vão sofrer interdições. Primeiro, Rua São Francisco, com as duas marginais da Avenida Tamandaré ali laterais ao canal, sexta-feira, às 20 horas até domingo, às 17 horas. A Rua São Pedro também, aqui o cruzamento da Souza Franco, da Visconde Souza Franco, próximo às ruas Manuel Barata e a Jerônimo Pimentel, e os outros pontos aqui explicadinhos. Passa lá no G1, que dá para entender. A Justiça determinou que um terreno anexo à sede da Escola de Samba Deixa Falar, no bairro da Cidade Velha, fosse devolvido à agremiação. Hoje foi cumprido o mandado de reintegração de posse.
A gente teve um problema aí na exibição dessa matéria, mas foi a agremiação que entrou na justiça para conseguir que o terreno fosse devolvido. No dia 10 de abril, houve uma ação, inclusive durante a madrugada, parte da fachada da escola que fica ali na Cesário Alvim foi demolida. O suposto dono não apresentou a documentação, um mandado de reintegração de posse. Foi então que a direção da escola ingressou com uma ação na justiça e agora teve esse parecer favorável. O processo segue para que a Deixa Falar tenha posse definitiva desse terreno anexo à sede da agremiação. E olha só, hoje o esporte paraense perdeu o cronista Agripino Furtado, o Agripa. Ele morreu em casa, no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, aos 72 anos. Agripino iniciou a carreira na Rádio Marajoara. Em 1972, foi contratado pela Rádio Liberal, onde atuou como setorista da Tuna Luso Brasileira por 2 décadas, até passar a cobrir o Paysandu em 1974. Foram 50 anos de atuação só no Papão, relação que rendeu homenagens. A praça, que fica no complexo do estádio da Curuzu, recebeu o nome dele. Agripino Furtado enfrentava há alguns anos a doença de Parkinson, condição degenerativa que afeta o sistema nervoso central. Segundo a família, ele morreu de forma tranquila em casa. Agora vamos falar de futebol, né? O Remo se prepara para enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa pela Série B. O Bruno Amâncio tem as informações do Leão. Olá, João e amigos do JL2. O Remo fez o último treino antes da viagem para a cidade de Goiânia, onde vai enfrentar o Atlético Goianiense pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Daniel Paulista vai poder contar com o retorno do meia Pavani, que cumpriu suspensão, além do zagueiro Klaus e do lateral Sávio, liberados pelo departamento médico. Os atacantes Janderson e PH não apareceram aqui no gramado e devem ficar de fora dos relacionados para a partida. O Remo está na vice-liderança com 15 pontos, enquanto o Atlético Goianiense é o 13º com 10 pontos. Lembrando que essa partida está marcada para domingo às 4 horas da tarde no estádio Antônio Ascioli, na cidade de Goiânia. Eu volto com você, João. Forte abraço. Valeu, Bruno. Já o Paysandu encara o Goiás, atual líder da Série B, domingo no Mangueirão. O João Vanderlei mostra como deve ir o time bicolor para essa partida. Olá, amigos do JL2, uma boa noite. Após o retorno de Belo Horizonte, o Paysandu voltou aos treinos nesta sexta-feira. E a próxima partida já é no domingo, contra o Goiás. E para este jogo, os bicolores devem ter vários desfalques. O zagueiro Joaquim Novilho, os meias Dudu Vieira e Marlon e o atacante Pedro Del Valle já estavam lesionados desde antes do jogo contra o América e também não jogam neste final de semana. Quem deve aumentar a lista de desfalques é outro zagueiro. Jefferson Quintana se machucou em Minas Gerais e espera os resultados de exames que fez hoje. No entanto, em meio a inúmeras perdas, o técnico Luizinho Lopes vai poder contar novamente com Matheus Vargas, que volta de suspensão. Paysandu e Goiás se enfrentam neste domingo às 6h30 da tarde no estádio Mangueirão. Os ingressos ainda estão sendo vendidos, R$ 40 arquibancada e 80 cadeira. A bola vai rolar pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e o Paysandu ainda está na busca da sua primeira vitória na competição. João Vanderlei para o JL2. O Serviço Social do Comércio, SESC, realiza até amanhã uma programação que faz parte da Semana S. Essa programação ocorre em Belém e é de graça, inclui feira de artesanato, serviços de beleza, oportunidades inclusive de capacitação. Olha só. O jogo da memória, conhecido de várias gerações, hoje é uma ferramenta importante dentro de sala de aula. O game atiçou a curiosidade da Edinalva. Foi bem diferente, gostei. Primeira vez participando. A atividade faz parte da Semana S, promovida pelo Sistema FEComércio em Belém, no Sesc Doca. O evento totalmente gratuito ocorre hoje e amanhã em todo o Brasil. O objetivo é oferecer ao público serviços, estética, capacitações, palestras e exposições. Semana S é um grande evento nacional que está acontecendo simultaneamente em todas as capitais brasileiras. É um evento que vem aqui mostrar a força do sistema comércio. Tendas e trailers em frente ao Sesc Doca oferecem serviços de saúde para a população, como exames, medição de pressão e da glicemia e também serviço odontológico. Na parte de estética, quem quiser pode aproveitar uma massagem, design de sobrancelha e até maquiagem.
Este outro espaço é totalmente dedicado aos cursos voltados para inovação, tecnologia e inteligência artificial. Aqui a maquete de uma casa inteligente e sustentável, que pode ser toda controlada por comando de voz ou só pelo celular. O produto foi feito pelos alunos do SENAC. A automatização simplifica as atividades do dia a dia. Tem uma pessoa que não está em condições de se levantar da cama. Ali a Alexa, a automatização, ela tá para fazer essa acessibilidade, né? Fazer com que, através de comandos, possa se realizar as funções dela. Feito pelos estudantes do curso de moda e costura, as roupas com temática regional usam materiais recicláveis e tecidos reaproveitados. Essa exposição aqui atrás é uma exposição de moda. Ele é basicamente um trabalho de conclusão dos alunos do curso de costureiro. E todos têm uma temática do nosso Pará. Tem também espaço para o artesão. Celeste já foi aluna e hoje ensina artesanato no SESC. O conhecimento deu a ela uma fonte de renda. Isso aqui ocupa nosso tempo, ganha nosso dinheirinho. No caso, eu que não tenho nenhuma renda, depende disso aqui. Ângela veio passear e já escolheu o que vai levar para casa. Tudo que tem aqui me remete à minha infância, ao meu interior. Vai levar para casa um desses? Já comprei. E a Semana S também oferece programação cultural. Em Belém, os shows vão ser no Boulevard da Gastronomia, onde está ao vivo a Juliana Alvarez, que traz mais informações para a gente. Boa noite, Juliana. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham. A festa por aqui já começou. No palco, a gente já tem o Grupo Sankari trazendo muito carimbó para quem já está aqui. Por volta de umas 7 horas da noite, começou a chover. Foi uma chuva relativamente forte. A gente imaginou que fosse atrapalhar a programação. Mas, João, assim que a chuva passou, o povo começou a chegar e o Grupo Sankari já subiu no palco. Eu estou aqui agora com o Vinícius Zavales. Ele é gerente do SESC Ver o Peso e vai contar um pouco mais pra gente sobre essa programação. É uma forma de prestigiar o trabalhador do comércio, né, Vinícius? Exatamente. O SESC ele tem como missão contribuir com a qualidade de vida do trabalhador do comércio. Como parte da Semana S, a FEComércio, os sindicatos, o SESC e o SENAC pensaram toda uma programação musical especial aqui no Boulevard Gastronomia, que vai acontecer no dia 16 e 17, com todos os gêneros, todos os ritmos, para que o trabalhador do comércio, toda a comunidade, possa fruir cultura, fruir música. Isso é hoje e amanhã, viu, gente? Tudo de graça aqui para o pessoal aproveitar bastante. Agora eu quero saber quem que vocês convidaram para essa festa. Maravilha! Hoje a gente tem Sankari, Arraiá do Pavulagem e banda Cheiro Verde. A gente fecha com brega, né? E amanhã a gente tem Baile do Mestre Cupijó, bem dançante, banda AR15 e para fechar com chave de ouro, Zainara. Olha só, programação imperdível. Muito obrigada, Vinícius, pelas suas informações. Programação imperdível para o pessoal de casa, trabalhador do comércio ou não, chega aqui no Boulevard da Gastronomia e vem aproveitar essa música. Olha só, o nosso carimbó no palco, a gente poder curtir um pouquinho essa sexta-feira. Chuva já passou, então é só chegar e aproveitar. Lembrando que além do Grupo Sankari, a gente vai ter aqui nesse palco o Arraial do Pavulagem, já antecipando as comemorações do mês de junho. E em seguida tem a banda Cheiro Verde. Amanhã a programação continua a partir das 7 horas da noite. Tem banda R15, Mestre Cupijó e a Zainara. Então, tá imperdível, promete essa programação. E é tudo gratuito. Então, você que está aí em casa procurando uma programação para se divertir nesse final de semana, vem pro Boulevard da Gastronomia. João. Obrigado, Juliana. Boulevard da Gastronomia que fica ali, ó, bem no comecinho da Presidente Vargas, perto da Estação das Docas. Tem comentário sua participação aqui no JL2. Lília Maria, um absurdo maus tratos contra animais. Esses crimes devem ser apurados com seriedade e punidos. Lília está se referindo aí, né, ao cãozinho que foi arremessado no muro lá na passagem Mirandinha, no bairro do Barreiro, aqui em Belém. Absurdo total. Kátia Silva, muito triste essa situação de maus tratos aos animais. Como um ser humano pode ter tanta maldade no coração, né? Quando a gente olha também, né, Kátia, aquele cachorrinho ali tão indefeso, fica imaginando, né? Deveremos proteger, jamais agredir e ferir. Lucivaldo de Salinópolis, boa noite para você aí em Salinas, Lucivaldo. É inadmissível tanta maldade com um animal
tão indefeso. Lucivaldo também falando aí sobre a situação que mostramos aqui hoje no JL2. Nosso jornal vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Voltamos a nos ver amanhã. Estou te esperando. Até lá. Boa noite. Amanhã tem mais uma história.